Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estarei mostrando para vocês a solução do item B da questão 3, seção 2.3.1 do livro Um Convite à Matemática de Daniel Cordeiro. A questão 3, ela pede que a gente construa uma tabela verdade de cada uma das sentenças dadas abaixo. Só que neste caso, eu vou construir a tabela somente do item B, que ela diz o seguinte: P implica Q, e isso implica em P ou Q e R, e tudo isso implica em P, I, P ou R. Bom, o primeiro passo foi fazer uma tabela. Desta tabela eu fiz com 10 colunas e 9 linhas, sendo que a primeira linha ela contém as operações lógicas a serem feitas. E nessas 3 primeiras colunas eu coloquei os valores lógicos de cada uma das sentenças, P, Q e R. Na quarta coluna temos P implica Q. Uma sentença ela só é verdadeira se um argumento verdadeiro implicar em um verdadeiro, um argumento falso implicar num verdadeiro ou um argumento falso implicar num falso. Caso aconteça de um argumento falso implicar no verdadeiro, temos uma sentença falsa. Então temos aí na quarta coluna o resultado dessa implicação, de P implica Q. Já na quinta coluna temos Q e R. Para uma sentença ser verdadeira, ambos os argumentos têm que ser verdadeiros. Caso contrário, essa sentença será falsa. Na sexta coluna temos o conectivo OU ligando a primeira coluna à quinta coluna. Neste caso, basta que dos argumentos seja verdadeiro para que a sentença seja verdadeira. Na sétima coluna temos a quarta coluna implicando na sexta coluna. Se um argumento verdadeiro implica no verdadeiro, então a sentença é verdadeira. Se um argumento falso implica no verdadeiro, então a sentença também é verdadeira. Mas caso aconteça de um argumento verdadeiro implicar no falso, temos que a sentença também será falsa. Na oitava coluna, temos o conectivo OU ligando a proposição P da proposição R. Então, como vimos anteriormente, basta que um dos dois argumentos seja verdadeiro para a sentença também ser verdadeira. Caso contrário, se acontecer dos dois serem falsos, então a sentença também será falsa. Já na nona coluna, temos o conectivo I ligando a primeira coluna à oitava coluna. Neste caso, como se trata do conectivo I, para uma sentença ser verdadeira, os dois argumentos têm que ser verdadeiros. Caso contrário, a sentença é dada como falsa. E por fim, temos a décima coluna, onde é tratada a sentença geral. Nela, temos a sétima coluna implicando na nona coluna. Voltamos àquele mesmo esquema. Se um argumento verdadeiro implica em outro verdadeiro, logo a sentença também será verdadeira. Caso um argumento verdadeiro implique em um argumento falso, temos uma sentença falsa. Já no caso em que um argumento falso implica num argumento falso, temos uma sentença verdadeira.